Esse é o Experimente 21, um projeto criado por mim, Bruna Raftopoulos. Eu sou professora de inglês e o objetivo do Experimente 21 é tirar qualquer pessoa do zero de inglês. Então, se você nunca estudou inglês, ou estudou muito pouco, ou estudou já há algum tempo e não lembra tanto, né, devido à distância, né, do tempo de quando estudou até agora, essas aulas são para você. Para quem quer aprender inglês esse ano ou retomar os estudos em inglês esse ano. Por isso, 21 aulas gratuitas e online já no mês de janeiro. Então são aulas consecutivas, nós vamos ter aula até dia 22 de janeiro, semana que vem, aqui às 10 horas da manhã, e as aulas depois vão para o YouTube, caso você não possa ver no horário que é a live aqui. Então, quando chegar no dia 22 de janeiro, nenhum de vocês que estão acompanhando as aulas poderá falar que não sabe nada de inglês nunca mais, porque esse é meu objetivo, te tirar do zero de inglês, para você deixar de ser iniciante já no início do ano, criar o hábito de estudar inglês todos os dias um pouco e já dar continuidade aí nessa meta de aprender inglês em 2020. Então, antes do mês de janeiro acabar, você já vai ter aprendido muita coisa de inglês. Então, hoje já é a nossa class number 16, já é a nossa aula número 16. Na aula ontem, que foi a de número 15, eu dei uma super notícia, uma novidade muito boa, porque tem várias pessoas me perguntando: o que vai acontecer depois do Experimente 21? Você tem algum curso, uma escola de inglês para eu continuar estudando esse ano? E aí eu dei a notícia que sim, eu tenho uma escola de inglês virtual. Então é um curso de inglês online, mas é bem semelhante no formato que estamos fazendo o Experimente 21. Apesar de ser um curso online, as aulas são ao vivo. Não são aqui no Instagram, mas são aulas ao vivo em que você tem a possibilidade de interagir comigo no momento da aula. Você pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, como se fosse uma aula presencial, mas com a vantagem de você não precisar sair da sua casa, você poder ver as aulas enquanto faz seu horário de almoço no trabalho, enquanto espera um ônibus, enquanto espera a manutenção do seu carro, enfim, você pode incluir o estudo de inglês dentro de outras tarefas que você já faz no seu dia a dia. Então você não tem gasto com deslocamento, perda de tempo com deslocamento, não precisa se arrumar para ir ao curso, não precisa sair da sua casa. Então tem o meu curso que eu criei, essa metodologia de ensino que eu criei, junta as vantagens de um curso presencial e as vantagens do curso online. Porque os dois têm vantagens e os dois têm desvantagens. E eu queria eliminar as desvantagens dos dois para que você, meu aluno, tivesse o melhor aproveitamento do seu estudo, aprender mais, conseguir evoluir mais e em menos tempo, graças a essa redução de custo, redução de tempo, redução de gasto de energia com coisas que não vão te fazer aprender inglês. Que seria pegar um ônibus para ir para o curso, enfrentar aí um trânsito, ir para o curso passando mal para não perder a aula e não perder a matéria. Isso tudo você não vai precisar se preocupar na comunidade Be Ready, que é o meu curso online de inglês. Se chama Comunidade Be Ready, esteja pronto. Seja pronto para falar inglês, né? Então, essa comunidade de inglês tem essas vantagens de um curso presencial e online juntos. Então, é completamente diferente de qualquer curso online de inglês que você já tenha visto por aí. Não é um curso fechado, com aulas gravadas, em que você não tem possibilidade de mudar nada, não tem possibilidade de interagir com o professor em momento nenhum. No meu curso, na minha comunidade Be Ready, você tem interação comigo, possibilidade de interação com colegas que estão no mesmo nível de inglês que você, para treinar fala, escrita e assim evoluírem mais juntos. E é um curso que vai estar sempre em constante evolução junto com você. A partir das suas dúvidas, das suas dificuldades, dos seus comentários,
eu vou criar e planejar as próximas aulas. É um curso completamente flexível, não é aquele curso engessado, já pronto, que você compra e acabou. Não, comigo você vai ter o acompanhamento do professor, vai ter um curso que vai estar sempre em constante evolução. Eu disse que para esse meu curso eu vou abrir novas vagas na semana que vem. Então, semana que vem eu vou abrir inscrições para novas vagas para essa comunidade Be Ready, para vocês que querem e precisam dar continuidade no estudo de inglês após o Experimente 21. Mas eu ainda não vou contar dia e horário que eu vou abrir as inscrições, número de vagas, eu ainda não vou falar sobre isso. Eu queria só que você conhecesse como que é o meu curso fora do Experimente 21. As aulas são bem parecidas, sou eu que dou aula mesmo, com essa mesma metodologia, esse mesmo jeito de ensinar, porém lá tem muito mais material de estudo, exercícios, mais aulas, né, mais horas de aulas por semana, então é algo bem mais completo do que o Experimente 21. Então, para você que quer dar continuidade após o Experimente 21, é bom já saber como funciona a minha comunidade Be Ready, tá certo? Por isso que eu estou já dando essas explicações. Mas daqui a alguns dias eu vou contar melhor como que vão funcionar as inscrições, que dia que eu vou abrir, né? Vou contar mais detalhes do curso, como que ele funciona, ele é mensal, ele é semestral, tem material, como que funciona certinho, eu vou contar melhor para vocês daqui a alguns dias. Porque o objetivo nosso aqui é você aprender inglês aqui no Experimente 21. Então, com essas aulas aqui, você já vai aprender inglês e não vai ser mais iniciante, não vai poder falar mais que não sabe nada de inglês. Então, a minha preocupação não é em você se tornar o meu aluno na comunidade. Você que já está acompanhando as aulas aqui do Experimente 21 já é meu aluno e o meu objetivo é que você aprenda aqui com essas aulas. Então, o curso vamos deixar para depois e vamos focar aqui nas aulas do Experimente 21. E a nossa aula de hoje é sobre demonstratives. Demonstratives são os pronomes demonstrativos. Então, nós vamos ver aí mais alguns pronomes hoje. Já vimos alguns antes, né? Já vimos possessivos, pronomes pessoais. Se você não viu ainda, depois dessa aula, vai lá no meu canal no YouTube, Bruna Raftopoulos, e acesse, se inscreva no canal que tem as aulas anteriores lá. Não perca tempo, porque eu não sei até que dia que eu vou deixar as aulas lá no YouTube, tá? Então, não fique esperando para depois, não. Então, esse aqui é um novo tipo de pronome que nós vamos ver, que é o pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo serve para a gente indicar algo. Por exemplo, se eu falar, essa é minha blusa. Esse essa que eu indiquei, que eu usei para indicar do que eu estou falando, é um pronome demonstrativo. Então, nós temos esses demonstrativos em inglês também. Então, nos demonstratives, nós só temos 4 no inglês. Como eu já disse, várias coisas no inglês são bem mais simples do que no português, e esse é um bom exemplo, porque no português nós temos mais variações. No inglês, somente 4 demonstratives. Então, aí tá mais tranquilo pra gente. Então, nós temos esses 4 aqui que nós vamos conhecer hoje. Primeiro, this. Segundo, that. Terceiro, these. Quarto, those. São apenas esses 4 pronomes demonstrativos. E como que eu uso cada um deles, Bruna? Então, esse primeiro, this, ele é usado para quando eu estiver indicando algo que está perto de mim e, né, perto de quem fala, né? Então, se sou eu que estou falando, esse objeto que eu estou indicando está perto de mim e está no singular. Então, o exemplo que eu dei anteriormente, essa é minha blusa, em inglês eu usaria esse this. This is my blouse. Essa é minha blusa. Então, o this a gente pode traduzir ou relacionar como um esse ou essa, já que no inglês não tem diferença entre feminino e masculino, certo? Agora,
O that, ele também é usado para indicar um objeto que está no singular. Então, quando for um único objeto, eu vou usar o that. Mas esse objeto não está perto de mim mais. Ele está longe de mim. Ele pode estar mais perto da pessoa que me ouve do que de mim, ou simplesmente longe mesmo. E aí eu vou usar esse that. Se eu falar assim, né, igual eu usei aqui, this is my blouse. Essa é a minha blusa. Mas eu quero falar da sua. Eu posso usar o that. Aquela é a sua blusa, ou esta é a sua blusa. So, that is your blouse. Como está mais perto de você que está me ouvindo do que de mim que estou falando, nós usamos that. E porque é just one blouse, é apenas uma blusa. Então, esses dois aqui usamos no singular. Porém, esse para objeto que está perto de quem fala. E esse para objeto que está longe de quem fala, ou mais perto de quem ouve. E esses dois? Já que eu apontei esses dois aqui como singular, faltam os do plural. Então é justamente isso. These é usado no plural. Então ele é o plural do this. Quando eu uso this no singular, para objeto perto de mim, se for objetos perto de mim, então agora plural, aí nós vamos usar these. Então, esses dois são para objetos perto. Esse para o singular, esse para o plural. Então, sobrou o those, que é então o plural do that. Toda vez que eu tiver objetos longe de mim, nós vamos usar então those. Esses dois são para objetos longe. O that para quando esse objeto for singular, tá longe e tá no singular. E esse para quando objetos, no plural, estão longe. Então essa é a regrinha de utilizar. Mas e esse longe ou perto, Bruna? É quão longe ou quão perto? Ah, a partir de 10 metros já é considerado longe? Então, não temos uma regra específica para isso. Só um momento. Não temos uma regra de distância, né? A partir de um certo comprimento já é considerado longe. Então, como eu disse, na conversa, dependendo da situação, a gente pode considerar o perto longe, dependendo se o objeto está mais perto de quem fala ou mais perto de quem ouve. Então, se for mais perto de quem fala, usamos esses que são considerados perto. Se estiver mais perto de quem está ouvindo, nós vamos usar esses aqui. Porque aí tá longe de quem tá falando, né? É um longe. Mas vamos supor que nós estamos aqui, ó, juntos, conversando, né? Estamos perto. Apesar aí da distância que estamos, a internet nos faz ficar perto, né? Então vocês estão aqui perto de mim, do meu lado, aqui, ó, do lado do quadro. E aí eu vou apontar um objeto que tá lá na rua. Então tá longe de mim, tá longe de você também. Então, se esse lá na rua eu considerar longe, eu posso usar esses de longe, tá certo? O que eu, Bruna, fiz quando eu estudava? Eu tinha que criar um critério, né? Não dava pra eu ficar assim, toda vez ficar, ah, mas tá perto de mim, tá perto de fulano, tá longe. Então, o que eu criei como critério pra mim? E aí eu ensino isso para os meus alunos, vocês podem utilizar isso para vocês. Toda vez que eu quero falar, indicar um objeto, e esse objeto, ele está perto de mim, a ponto de eu encostar a minha mão, então eu estico o meu braço e eu ainda consigo encostar nesse objeto, eu considero perto. Se eu estico a minha mão e aí ele já não encosta mais, eu já considero longe. Esse é um critério que eu criei. Porque se tá perto de mim, eu consigo tocar, eu consigo encostar. Se eu não consigo fazer isso mais, já está longe. Então eu uso esses aqui. Vão ter situações que a gente vai ter que comparar mesmo, né? Então, se eu estou falando de um lugar, por exemplo, eu estou falando de um parque. E eu quero falar que esse parque é bonito. Se eu estou dentro do parque, eu posso usar
o de perto. This park is so beautiful. Esse parque é tão bonito. E aí eu e você estamos dentro do parque conversando sobre ele. Agora, nós fomos no parque ontem. E hoje eu resolvi comentar sobre esse parque. Mas agora nós estamos aqui na sala de aula. Nós fomos no parque ontem, não estamos no parque mais. Então, quer dizer que ele está longe, nós não estamos lá mais. Então eu vou falar, that park is so beautiful. O parque continua sendo muito bonito, mas agora é aquele parque, porque a situação já passou, né? Foi ontem e estamos longe desse parque porque não estamos lá mais. Então, para lugares, nós vamos ter essa referência também. Se eu estou no local, se eu estou bem perto do local, quase chegando, aí eu posso usar o de perto. Porque local é algo muito amplo, né? Eu dei o exemplo do parque, mas pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um país. Então, se eu estiver nesse local que eu estou comentando, que eu estou indicando, nós vamos usar o de perto. Se a gente está comentando de um lugar que não estamos lá, né? Tá longe, seja um lugar que queremos ir ou que já fomos, aí vamos usar o de longe. E para essa relação de presente e passado também existe. Então, só para dar um exemplo, isso aí nós vamos ver mais para frente, quem se tornar meu aluno lá na comunidade Be Ready, nós vamos continuar esses assuntos. Eu quero enfatizar aqui hoje esses demonstrativos para objetos, para coisas menores, mas só para vocês terem noção de que a gente vai usar para outras situações também. Então, quando eu estiver falando algo do meu presente, então tá perto de mim, né? Então eu vou usar os demonstrativos de perto. Se eu quero falar de algo do meu passado, algo que já aconteceu, aí sim eu vou usar os de longe, igual a questão do local. Por exemplo, se eu quero falar que a viagem tá muito boa, mas é uma viagem que a gente está fazendo agora. This trip is very good. Essa viagem é muito boa, porque é uma viagem que a gente tá acontecendo agora. Mas se foi uma viagem que nós fizemos ano passado, that trip was very good. Então agora eu ainda tive que colocar o verbo no passado, que é algo que nós vamos ver mais pra frente também nas aulas mais pra frente. Mas como é passado, além de ter mudado o verbo, eu tive que mudar também o demonstrativo. Então, isso pode acontecer. Então eu posso usar os demonstrativos para indicar algo no sentido de ser um objeto, uma pessoa, algo menor. Ou eu posso indicar também um local e posso indicar uma situação no presente ou no passado. Também vamos usar os demonstrativos. Mas vamos focar aqui na questão dos objetos, né? Então, quando for um objeto ou uma pessoa, né? Quando eu falo objeto, pode ser realmente objeto físico, pessoa, um animal. Para isso tudo, eu posso usar esse demonstrativo para indicar. Se eu quero apresentar alguém, por exemplo, eu vou apresentar a minha amiga para vocês. Aí eu vou falar, se ela tá aqui perto de mim, this is my friend. Essa é a minha amiga. Mas vamos supor que estamos numa festa e aí ela tá lá do outro lado da festa. Eu vou apontar para vocês verem quem é, né? Mas aí eu vou indicar, that is my friend. Aquela é a minha amiga, porque ela não está tão perto de mim mais. Então podemos utilizar para essas situações também, não é só objeto. Objeto, animal, pessoa. Quando eu falo objeto, pode ser objeto pequeno, que a gente consegue pegar, carregar, ou objetos grandes, né? Como um carro, por exemplo. Também usamos essas situações aqui. Então, para a gente resumir, eu gosto de fazer um esquema para ficar fácil de vocês memorizarem. Eu vou fazer esse esqueminha aqui, vocês podem anotar se quiserem, né, no caderno de vocês, porque aluno tem que ter caderno, gente, tem que ter um local de anotação. Mesmo que você fale assim, eu gosto de anotar no notebook. Então, o seu local de anotação é o seu notebook. Eu falo caderno de forma geral, mas aluno, estudante de inglês, tem que ter local de anotação para vocês fazerem suas próprias anotações, colocarem o que vocês interpretam da minha explicação. Isso ajuda muito
na evolução no estudo de vocês. Então eu gosto de passar um esqueminha, resumo, para ficar mais fácil a memorização para quando vocês estiverem praticando, treinando esses demonstratives. Então nós sabemos aqui que this e that, os dois são usados para singular. Então nós temos esses dois aqui que é para singular. E o these e those, eles são os plurais desses dois. Então os dois são usados para plural. Os dois são usados para plural. Só que tem uma diferença, né, entre os dois de singular e os dois de plural. Qual que é a diferença? Esses dois aqui da esquerda, this e these, os dois são usados para indicar algo que está perto. Então, os dois vão ser usados para perto. E faltou então aqui esse lado direito, that e those. Os dois são usados para objetos longe, só que um para o singular, outro para o plural. Então, quando a gente pensa, né, se eu chegasse e falasse para vocês, tem dois demonstrativos para o singular, dois para o plural, dois para perto e dois para longe. Vocês iam achar que eu estava falando que tem 8 pronomes, né? Mas na verdade são só 4. Então, é um esquema aí para ficar mais fácil a memorização de vocês. Então, retomando, this é um pronome que a gente usa para objetos no singular, eu estou indicando algo no singular, e algo que está perto. That eu uso para indicar algo que está no singular e que está longe. These eu uso para indicar algo no plural, então são objetos, e que está perto. Those eu uso para indicar algo no plural que está longe. Então, cada um deles tem duas regrinhas de utilização. Então, tem dois critérios que eu preciso observar para escolher qual demonstrativo que eu vou usar corretamente. Então, esses são aí os 4 demonstratives, os pronomes demonstrativos no inglês. Vou colocar aqui alguns exemplos, né, escrito dos que eu falei aqui, mas eu vou colocar lá no grupo do Telegram um exemplo também, um mini diálogo de exemplo dos demonstratives para vocês estudarem. Então vai ter um diálogo lá escrito em PDF e com áudio para vocês treinarem. Mas eu vou passar algumas frases de exemplo aqui também. Então o exemplo que eu dei, this is my blouse. This is my blouse. Essa é a minha blusa. Essa é minha blusa. Agora, se eu quero falar da sua, a sua tá longe, ó. Estiquei minha mão e não consegui encostar na sua blusa. Então, tá longe de mim. Então, eu usaria that. That is your blouse. Porque agora eu estou falando da sua blusa, não é da minha mais. Agora, se eu tivesse, ao invés de falando de blusa, fosse falar de shoes. Não vou mostrar o meu aqui porque não tem como, né? A câmera não pega. Mas eu quero falar, quero mostrar, indicar os meus sapatos. Sapatos. Não é singular mais, é plural. Então, eu não posso usar nem this, nem that. Para sapatos, eu sempre vou usar o demonstrativo no plural. Sapatos é shoes. Então, já que é meu, tá perto aqui de mim, tá encostando no meu pé, né? Então, eu vou usar o de perto, mas o de perto no plural. These. These are, já que é plural, eu mudo o verbo também, coloco ele no plural. Nós já vimos isso lá nas primeiras aulas. Se você não viu, volta lá para compreender isso aqui melhor. These are my shoes. Então, esses são os meus sapatos. E os seus? Já que tá longe de mim,
eu vou usar o de longe. Mas se são sapatos, eu tenho que usar o de longe no plural. Então, those are your shoes. Those are your shoes. Então, esses ou aqueles são os seus sapatos. Então, tá longe de mim, por isso eu usei those. Repetindo, então, para vocês pegarem a pronúncia das frases. This is my blouse. That is your blouse. These are my shoes. Those are your shoes. Então, esses são aí alguns exemplos. Eu dei exemplos aqui de roupas, né? As coisas que a gente veste, mas poderia ser qualquer objeto, como eu já disse. E poderia ser pessoas também, né? Apresentando alguém, apresentando um amigo, um familiar ou familiares. Então, eu posso usar esses demonstrativos para pessoas também. E vamos utilizar a mesma regra. Se for pessoas ou qualquer tipo de objeto, a gente usa a mesma regrinha de perto ou longe. Para lugares e para situações, presente ou passado, nós vamos ver exemplos mais para frente, nas aulas mais para frente, tá certo? Então, esses são os nossos demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos em inglês. Essa foi a nossa aula de número 16, our class number 16. Se você não viu as aulas anteriores, não perca tempo. As aulas não vão ficar disponíveis lá no YouTube por muito tempo, não. De forma gratuita, não. Então, corre lá, não perca seu tempo, né? Não fica adiando. Ah, depois eu vejo, depois eu vejo. Pode ser que essa oportunidade não volte para você. E eu não quero isso. Eu quero que você não perca oportunidades na sua vida mais por não saber falar inglês. So, see you tomorrow in the next class. Tomorrow, 10 o'clock. Amanhã, 10 horas. And have a nice Friday. TGI Friday. Thank God it's Friday. Bye bye.